Meu nome é Bianca Pocente e esse é o canal Tudo Questão de Escolha. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas opções de renda extra. Sabe aquele dinheirinho para complementar os seus gastos, para quitar dívidas ou para realizar o seu sonho? Então fica ligado, assiste até o fim do vídeo, não esquece de dar like que eu vou trazer para vocês algumas das opções. Bom, gente, se vocês já têm me acompanhado há algum tempo aqui no canal, sabe que eu fiz uma viagem pra Disney e em um dos vídeos eu cheguei a comentar com vocês que para realizar essa viagem em um período curto de tempo que eu tinha para juntar o dinheiro e para planejar, eu acabei fazendo bastante renda extra. Muitas pessoas se interessaram e quiseram saber quais foram essas rendas extras e por isso eu tô fazendo o vídeo de hoje, para explicar um pouquinho como foi o meu processo e trazer algumas ideias para vocês. Antes de mais nada, quando você precisa realizar alguma coisa, precisa não, né? Quando você quer realizar alguma coisa, algum sonho, quer conquistar algo, ou você precisa quitar dívidas, que eu creio que muitas pessoas passam por isso. Eu comecei toda essa minha trajetória porque eu estava endividada, então eu comecei a organizar as minhas finanças. Eu acho que eu nunca comentei sobre isso aqui no canal, mas eu comecei a organizar as minhas finanças porque eu virei um ano e de dezembro para janeiro eu fiquei devendo uma grana, eu acho que foram quase R$2.000. Eu comecei o ano devendo quase R$2.000 e eu precisava reverter essa situação. Foi aí que eu comecei a pesquisar mais sobre planejamento financeiro, educação financeira, e comecei a traçar as minhas próprias estratégias. Isso deu certo, né? Porque eu consegui quitar essa minha dívida e consegui realizar alguns outros objetivos que eu tinha, comprar algumas coisas que eu precisava fazer uma reforma na minha casa, depois no fim do ano eu consegui viajar, tudo com planejamento financeiro, porque as minhas contas, apesar de nunca ter ficado nada sem pagar, eu nunca atrasei nada, elas ainda eram meio bagunçadas, eu não tinha uma separação certa para cada coisa, meu dinheiro ele ficava muito espaçado. Se você não viu um dos vídeos que eu falo sobre o planejamento financeiro, sobre a organização de despesas fixas, de investimentos, de uma porcentagem para educação, para o seu lazer, eu vou deixar o vídeo linkado aqui no fim, ok? Então vocês assistam até o fim do vídeo para ter acesso a esse. Foi então que a vida começou a movimentar, sabe? Enfim, com isso eu consegui realizar várias coisas e uma delas foi a minha viagem pra Disney. Enrolei, falei um monte de coisa só pra chegar nesse ponto. Mas então, como que foi pra mim esse processo de juntar o dinheiro pra viagem? Primeiramente, eu contive os meus gastos. A minha porcentagem de educação não foi pra educação. A minha porcentagem pra investimento não foi pra investimento. Na verdade foi, só foi meu investimento, no caso era só a viagem. A minha parcela de lazer nem se fala. Ela foi totalmente para viagem. E os meus gastos fixos eu contive ao máximo. Ele caiu quase pela metade nessa época. Então foi uma época de bastante privação. Mas eu consegui juntar dinheiro apenas reduzindo os meus gastos. Só que isso não era suficiente, né? A gente sabe que o que a gente ganha hoje aqui no país e aquilo que a gente precisa para sobreviver, para ter uma vida digna, não bate, né? A conta não bate. Então a gente sempre tem que buscar renda extra. Infelizmente, isso não é uma história de superação. Eu não acho que seja uma vida legal você trabalhar e ainda ter que ter tempo de fazer renda extra, porque senão você não consegue sobreviver, você não consegue pagar suas contas. Não acho certo, mas é o que a gente tem hoje. A gente não tem o que fazer. Enrolei, vamos lá para as rendas extras. Então, o que eu fiz de renda extra? Eu vendi coisas. Se você também já me segue há algum tempo, já viu um vídeo que eu fiz sobre organização, sobre um faxinão que eu faço no fim do ano. Se não viu, eu também vou deixar linkado no fim do vídeo. Mas enfim, resumidamente, eu faço uma cartança no fim do ano e vejo aquilo que me serve e aquilo que não me serve. Tudo isso que não me serviu, eu vendi para fazer renda extra. E nisso tinha livros que eu vendi em alguns sebos, eu vendi particular, eu anunciei no Facebook e eu até deixei alguns com uma amiga minha que tem um sebo ambulante pra vender pra mim. Eu vendi discos, que eu também vendi
para o sebo. Eu fiz um apanhado do que eu tinha, vendi um pacote para eles. Vendi alguns eletroeletrônicos, alguns objetos de cozinha que eu ganhei repetido no casamento e que eu acabava não usando, então eu vendi isso. O videogame que o Ícaro tinha, que a gente não tinha tempo de jogar, então foi pra venda. Os nossos notebooks foram pra venda, que eles estavam em bom estado, mas a gente precisava de um outro mais moderno de qualquer forma, então a gente vendeu. A gente vendeu nossos celulares. O Ícaro, na verdade, vendeu dele antes da viagem e eu vendi o meu só depois da viagem, porque a gente precisava de um, né? Pelo menos pra chegar lá nos Estados Unidos. Bom, gente, eu não me lembro mais o que eu vendi, mas eu vendi bastante coisa. Vendi bolsa, vendi óculos, tudo aquilo que eu tinha, que eu não usava muito, ou que eu não gostava, que tava encostado há algum tempo, eu vendi e fiz uma boa renda extra com isso. Plataformas pra ajudar tem de monte. Eu vendi bastante coisa pelo Enjoei, eu vendi bastante coisa pelo OLX, Mercado Livre, o próprio Facebook é uma ferramenta muito boa, tem vários grupos de desapego. Você tem o desapego geral e tem os desapegos específicos, como roupas, como livros, eletrônicos. Então dá pra vender bastante coisa por lá. E no boca a boca mesmo, conversando com amigos, conversando com a família, sempre tem alguém interessado e que tá disposto a ajudar. E em vendas, eu vou dar um outro exemplo, não foi o que eu usei neste momento da viagem, mas foi o que eu usei na época do casamento. Também me rendeu uma boa renda extra que eu consegui pagar grande parte das despesas, que foi vender doces. Então fica também uma dica muito legal, se você gosta, se você tem disponibilidade pra fazer, porque dá trabalho. Na época do casamento, eu e o Ícaro, a gente não perdia, né? Na época do casamento, eu e o Ícaro, a gente passava todos os fins de semana produzindo doces, e à noite, quando a gente chegava do trabalho também, durante a semana. Era super corrido, mas era muito legal. A gente começou despretensiosamente, só pra fazer os ovos de Páscoa. Na Páscoa mesmo, não era nem pra vender, era pra gente economizar em presente pra dar pras pessoas. Então, ao invés da gente ir pro mercado e comprar ovos pra dar pra nossa família, a gente ia fazer e economizar com isso. Mas o negócio foi dando certo e as pessoas foram se interessando, então a gente conseguiu vender muito ovo. Eu lembro que naquela época, naquele ano, a gente vendeu muitos ovos de Páscoa. A gente perdeu a conta, ralamos pra caramba e vendemos ovos. Aí passou a Páscoa, sobrou ingrediente e a gente decidiu fazer trufa. Então a gente investiu em trufa, a gente tinha acho que mais de 20 sabores de trufas e começou a fazer sucesso. A gente recebeu encomendas de outras pessoas. Eu tenho um evento, eu quero dar um doce de presente e tal. Então a gente começou a fazer pão de mel, depois de partir pra alfajor. Aqueles pop cakes, sabe? Aquelas bolinhas de bolo coberta com chocolate. A gente foi inovando, até bolo pra festa mesmo a gente fez, decorado e tudo. Com isso a gente juntou muito dinheiro e pagamos grande parte do casamento. Então fica outra dica pra você, se você sabe fazer doce. Não só doce, né, gente? Tem tanta coisa que pode fazer e vender. Bater de porta em porta, vender na faculdade, vender no seu trabalho. Vai ser algo legal, vai ocupar sua cabeça e vai te gerar um dinheiro que vai te ajudar bastante. O que eu fiz bastante também foi hospedagem de cães. Como que funciona? Eu, no caso, eu fiz através de uma plataforma chamada Dog Hero, onde você faz o seu cadastro, né, põe o seu perfil, as suas especialidades, e donos de cachorros que vão viajar ou tem algum compromisso fora, não vão poder ficar com o cão, deixa com você, e você cuida dele, como se fosse um hotelzinho, mas com a vantagem de estar em casa, de ter só aquele cachorro, né, de ter um cuidado especial que às vezes um hotel não consegue comportar, com um preço também mais acessível. Então eu fiz bastante isso. O lado ruim é que você tem que pagar uma porcentagem para Dog Hero. O lado bom é que o contato chega para você muito mais fácil. Mas se você já conhece bastante gente, você mesmo pode criar o seu sistema de hospedagem, o seu nome. Você não precisa nada do Dog Hero. Você posta lá no seu Facebook, no seu Instagram e começa a hospedar cachorro, cuidar de cachorro. Eu tenho inclusive uma amiga minha que faz hospedagem de cachorro na casa dela por ela mesma. Eu vou deixar inclusive o link dela aqui embaixo, porque eu acho que vai ajudar bastante vocês e ela também. E alguém super de confiança, gente. Ela tá cursando veterinário e tal. Vamos lá, mais uma opção de renda extra: cliente oculto. Entra lá no Google, cliente oculto,
vai aparecer várias páginas, você se cadastra em várias delas. E como que funciona? Empresas X, por aí, comércios na maioria das vezes, entram em contato com essas agências de clientes ocultos. Essas agências repassam as necessidades do comércio pros perfis cadastrados, como no caso eu me cadastrei. E o que um cliente oculto tem que fazer? Tem que visitar um lugar, tem que ver como que é atendimento, limpeza, organização, tem que comprar o produto, ver questão de preço, depois responder uma pesquisa e você ganha dinheiro por isso. Eu acabei fazendo também, fiz um açougue aqui perto de casa, tive que ir lá vistoriar, tive que comprar algumas coisas, foi super tranquilo. Dá pra fazer, dá pra conciliar no seu dia a dia, creio que é algo legal. Não aparece com muita frequência, eu consegui uma vez só, até agora não fui mais chamada. Mas acho que vale a pena tentar, toda e qualquer tentativa pra ganhar dinheiro extra é válida, né? E por último, responder pesquisas online. Como que funciona? Também joga no Google, pesquisas online, tem vários sites. Eu gosto bastante do Life Points, eu vou também deixar o link aqui embaixo. Diariamente eles mandam pesquisas pra vocês têm que responder sobre vários assuntos. Primeiro você faz uma pesquisa de perfil. Se o site achar que você tem condições de responder a pesquisa da empresa, você responde e você vai ganhando pontos por isso. E esses pontos depois podem ser trocados por dólares. Precisa de uma grande quantidade de ponto, mas como eu tinha tempo, qualquer hora que eu tava mais tranquila, entrava lá, respondia a pesquisa e fui juntando bastante pontos e troquei por muitos dólares. Se você tem tempo também, vai lá na hora vaga, tem pesquisa que leva 20 minutos. Acho que a mais demorada. De resto é rapidinho. E dá pra tirar uma grana legal com isso. E agora o bônus, que foi algo que eu fiz também. Não sei se pode ser considerado uma renda extra, mas eu fui até no programa Silvio Santos pra pegar aviãozinho. E tem registro disso, gente. Fui lá no programa, eu já queria ir mesmo. Desde criança eu queria ir. Tudo bem, Silvio Santos é um close errado, não tô tirando isso. Ele já foi um pouco mais certo, agora ele tá bem close errado. Mas eu queria muito participar da plateia do Silvio Santos e queria muito pegar o aviãozinho. Então eu consegui o contato, fui na plateia, fiz a brincadeira, ganhei dinheiro, peguei aviãozinho, peguei revólver da fortuna e juntei também pra grana extra. Eu acho que nessas horas vale de tudo. O importante é ter vontade e não ter vergonha. Não tem vergonha nenhuma você ir atrás de fazer uma renda extra, você vender de porta em porta. O vergonhoso é você ter dívidas e não conseguir pagar, é ter sonhos e não conseguir realizar. Você não tá fazendo nada de errado, você tá fazendo algo digno, algo justo, algo lícito, né? Não é roubando que se consegue renda extra, é fazendo diversas outras coisas. Essas foram as coisas que eu fiz. Agora comenta aqui embaixo que outras opções vocês dão pra mim. O que vocês fizeram, o que vocês acharam dessa renda extra, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não se esquece de dar um like aqui no vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que também precisam fazer uma renda extra.